Bom dia, meu nome é Gabriel Stibe e eu vou apresentar sobre o melhoramento genético da cultura da cana-de-açúcar a fim de aumentar a resistência da cultura ao frio. Esse trabalho é entregue como pré-requisito para aprovação na disciplina de Genética e Melhoramento Vegetal do curso de Agronomia da Universidade Unijuí. O orientador tem como professor Ivan Ricardo Carvalho. Para ter uma breve introdução sobre a cultura, então, a cana-de-açúcar é uma planta fina, rica em fibras, com alto teor de sacarose e com formato cilíndrico e entre nós alongados. Ela apresenta folhas longas e a presença de perfigos durante todo o seu ciclo, com seus exemplares podendo chegar a 6 metros de altura. Ela é uma planta que se propaga vegetativamente, alógama e de reprodução sexuada. As variedades hoje cultivadas surgiram através da engenharia genética, tendo como resultados híbridos das espécies Sacharum officinarum e Sacharum spontaneum. Então, a cana-de-açúcar ela é uma planta exótica, fora do Brasil, e ela foi introduzida no Brasil pelos portugueses durante o século XVI. Ela é uma planta originária de Nova Guiné, na Oceania, que foi trazida para o Brasil pelos portugueses pelo poder econômico da cultura. Com o período colonial iniciando no Brasil, surgiu a necessidade de uma fonte econômica que movimentasse essa colônia. E no início da colonização foi dividido em ciclos. O ciclo que foi fundamentada pelo ciclo do pau-brasil, logo em seguida pela cana-de-açúcar, depois o ouro e o café. Isso demonstra a importância que a cultura teve na economia e estruturação durante a organização da colônia. Recém-chegada no Brasil, ela teve um foco agrícola principalmente no nordeste do país e foi introduzida por Martim Afonso de Souza na capitania de São Vicente. Logo depois disso, ela ganhou mercado internacional, o aumento nas exportações do açúcar e que foi considerada uma iguaria de alto valor no mercado lá na Europa, já que na Europa era muito utilizada como açúcar. Hoje, usada na indústria, também como combustível de matéria-prima do etanol e do álcool, usada na produção do açúcar alimentício, da fabricação do melado e da cachaça, além de seu uso in natura para alimentação animal. Outro papel importante da cana-de-açúcar é que ela desempenha papel importante na produção de energia renovável, que ela é uma alternativa de queima nas usinas para geração de energia. Daí não precisa utilizar combustíveis fósseis para queima na produção de energia. Então, a cultura ela possui uma boa adaptação às regiões de clima tropical, úmido e quente, que é o que favorece seu desenvolvimento. O clima tropical, que é o adequado para a cultura, ele apresenta uma radiação intensa, e qual contribui para a presença de pouca variação e temperatura durante o ano. As temperaturas se mantêm numa faixa entre 18 e 32 graus, sendo que na estação mais fria do ano fica sempre acima de 18 graus. Ela possui chuvas bem distribuídas, a precipitação acima de 1.500 milímetros anuais, e na estação mais seca, que é de pequena duração, é acima de 60 milímetros durante o mês mais seco. Além do clima, a cultura pode se desenvolver também em solos de baixa fertilidade e com condições físicas desfavoráveis. Só que com isso a produtividade diminui. Mas é uma cultura que tolera a baixa fertilidade e as condições físicas desfavoráveis. Porém, se essa cultura for introduzida em solos com fertilidade e condições físicas adequadas, vai ter alta produtividade e rendimento nesses ambientes. A necessidade da planta está em solos arejados e profundos e boa retenção de umidade. Então, o problema é que o clima tropical ele compreende as regiões entre os trópicos de Capricórnio e trópico de Câncer. Isso cria, tendo uma perspectiva do globo terrestre, uma faixa cultivável da cana-de-açúcar, onde as temperaturas e as condições climáticas são favoráveis para o seu desenvolvimento. No Brasil, essa área representa as regiões centro-oeste e sudeste do Brasil, que é responsável pela maior parte da produtividade e exportações da cultura. Partindo desse pressuposto, surge a necessidade de criar variedades dessa cana-de-açúcar que vão ser resistentes a fatores abióticos, como o clima, a incidência solar e a temperatura, que são fatores que influenciam diretamente no seu desenvolvimento da cultura. Com isso, outras regiões do país também podem produzir a cultura, que podem cultivá-la. Então, o objetivo é buscar alternativas que, através do melhoramento genético, que possa aumentar essa resistência da cultura ao frio. Então, de todas as espécies cultivadas, a cana-de-açúcar é a que possui maior complexibilidade genética, porque as suas variedades são poliploides
E as espécies com maior aplicabilidade de melhoramento genético, no caso, são propagadas por semente, enquanto a cana-de-açúcar é propagada vegetativamente. Com isso, as técnicas usadas para culturas como o milho, o arroz, o soja, para o melhoramento genético, não é possível de ser empregadas em uma cultura como essa, pelo fato dela ser poliploide e aplicada, e as espécies são propagadas vegetativamente. Então, para entender um pouco sobre o genoma da cultura e por que essa complexibilidade genética. As variedades atuais delas, como eu falei antes, são híbridos. Esses híbridos são poliploides e apresentam diferentes números básicos de cromossomos. A variedade, por exemplo, Sacharum officinarum apresenta 10 cromossomos, enquanto a Sacharum spontaneum tem 8 cromossomos. Uma delas, a officinarum, ela tem 8 cópias para cada um dos 10 cromossomos. E a spontaneum vai possuir vários níveis de ploidia, mas os mais comuns são 64 cromossomos. Octópodes, com 8 cópias de cada um dos 8 cromossomos, ou 8 cópias para cada um dos 12 cromossomos. Então ela tem um nível de ploidia maior já. A diferença entre esses números básicos de cromossomos, que com o primeiro cruzamento entre as duas principais variedades, o híbrido surgido como resposta possui irregularidade no pareamento cromossômico, chamado de aneuploidia, ocorrendo perda desses cromossomos. A perda desses cromossomos ocorre porque, no fim do processo de hibridação, de 10 a 20% dos cromossomos são de origem espontânea e o restante são repassados pelo officinarum. Então, algumas das técnicas que existem no mercado de melhoramento genético. Uma delas seria a endogamia e introgressão. No desenvolvimento de linhagens endogâmicas, uma das técnicas mais usadas é o cruzamento de duas linhagens com o fim de fixar genes desejáveis, e é muito usado nos programas de melhoramento de culturas diploides, mas aqui, como é uma cultura octaploide, é diferente. Para a criação dessas linhagens endogâmicas, são realizadas 7 gerações de autopolinização em 3 ou 4 anos. E em culturas poliploides, as linhagens endogâmicas demoram muito mais anos para serem criadas, conforme o nível de ploidia aumenta, maior tempo utilizado para o seu desenvolvimento. A cultura da cana-de-açúcar, por ser octaploide, seria necessário mais de 60 gerações de autopolinização apenas para criar uma linhagem endogâmica, com experimentos feitos a fim de criar linhagem através da endogamia fixando os genes desejáveis, tais como os responsáveis por determinadas características, que no caso poderiam ser as características do frio. Os clones se tornam estéreis por 3 ou 4 gerações. Então, através desse método seria impossível o progresso da cultura. Já o processo de introgressão em culturas é usado determinados genes e marcadores moleculares que são responsáveis pelas características desejáveis, no caso, para aumentar a resistência da cultura ao frio. Em culturas diploides, o uso de introgressão em linhagens de genes, a fim de aumentar a resistência a doenças de espécies selvagens, é uma maneira utilizada para obter variantes genéticas eficientes. Então, no caso, eles pegam um gene de uma espécie selvagem que tem resistência a isso e introduzem na cultura, nos genes da outra cultura, através do retrocruzamento do germoplasma original doador, fazendo uso de uma linhagem de elite repetidamente. O gene pode ser introduzido no germoplasma elite e o resto do genoma eliminado. Entretanto, as espécies poliploides, como o caso da cana-de-açúcar, muitas gerações de retrocruzamento com germoplasma elite são necessárias para eliminar o genoma doador dessa característica, o que não favorece nem um pouco o processo da cultura. Então, sobre as biotecnologias. A inserção dessas novas biotecnologias no mercado, as quais também impactam na agricultura, possibilitam modernas técnicas que permitem identificar e selecionar genes que codificam características benéficas para serem usadas como marcadores moleculares ou para terem a expressão de determinado gene no organismo ou no outro organismo por transgenia. E a transgenia seria a inserção, no caso desse gene, de uma ou mais sequência de genes de outro organismo de uma espécie através de engenharia genética, que seria o caso de tu inserir um gene responsável para a cultura de forma benéfica. No melhoramento da cana, tem que ser levado em consideração a avaliação do germoplasma na escolha dos genitores para o cruzamento. No melhoramento da cana,
deve ser levado em consideração a avaliação do germoplasma na escolha dos genitores para o cruzamento, além dos marcadores moleculares que podem ser utilizados para auxiliar na escolha do genitor e, por sua vez, os melhores híbridos como resultado. Como uma ferramenta que está ligada à obtenção dessas novas variedades da cana, que possam suprir a necessidade de cultivo em regiões de climas baixos, como ela tem uma faixa cultivável, vai suprir a necessidade com produção em outros locais. Dessas ferramentas é o desenvolvimento dos marcadores genéticos moleculares, que no programa de melhoramento da cultivar da cana vai acelerar esse processo com a criação desses mapas genéticos moleculares e com o mapeamento dos marcadores moleculares responsáveis pelas características de interesse. Então isso acelera muito mais o processo. Só que tem uma dificuldade em construir um mapa desses, devido a essa dificuldade é com os marcadores em espécies poliploides, como é o caso da cana-de-açúcar, que é a octaploide. Ela possui uma ploidia elevada e diversa entre suas variedades, além do número de cromossomos irregular, o que vai gerar uma população segregante devido à heterozigose e à ploidia. Uma das maiores dificuldades encontradas durante esse processo na cana transgênica é o silenciamento gênico. O silenciamento gênico é basicamente uma expressão gênica vai atenuar um gene responsável por uma determinada característica, que vai ocorrer durante o processo de transcrição ou tradução. E como consequência, essa célula gerada vai ser desprovida da proteína que é codificada a partir desse gene. Isso ocorre devido à poliploidia e à aneuploidia. Então, um dos fatores que pode ajudar no melhoramento da cana para regiões de clima frio é os genes órfãos. Todos os seres vivos, tanto plantas como animais, possuem genes muito parecidos com os encontrados em genomas de outros organismos. As plantas podem possuir genes semelhantes responsáveis pelo processo da fotossíntese. Entretanto, alguns organismos podem possuir também genes os quais não são encontrados em nenhum dos outros genomas, mesmo em espécies muito próximas, ou até mesmo do mesmo gênero que não compartilham os mesmos genes. Na espécie Sacharum spontaneum, foram encontradas a presença desses genes órfãos. São genes que não estão presentes em nenhum grupo de espécie de organismos, cujas regiões codificadas de proteína não são reconhecíveis em nenhuma espécie nem relacionada à distância. Na espécie conhecida por sua resistência a fatores abióticos como frio, déficit hídrico e deficiência nutricional do solo. O surgimento desses genes órfãos eles podem ser originados a partir da reorganização do genoma, que não codifica genes, um fenômeno comum em organismos de complexibilidade genética, como é o caso da cana-de-açúcar. Entretanto, alguns estudos recentes mostram que o surgimento desses genes órfãos podem ser derivados de eventos de duplicação do genoma que já ocorreram há um tempo atrás, e que agora eles resultaram em várias cópias do mesmo gene. Com isso, esses genes órfãos podem ser originários a partir de uma cópia de um gene já pré-existente, e essa cópia tem seu gene modificado através do efeito da mutação ao longo do tempo. E na cana-de-açúcar, esses genes que não são compartilhados com nenhum outro organismo expressam características ou padrões fisiológicos específicos da espécie. Alguns são responsáveis por aumentar ou diminuir os níveis de expressividade nas plantas da cana, o que define a variabilidade da expressão desse material genético em diversos tipos de estresse abióticos como o frio. A expressão desses genes órfãos são regulados pelos efeitos dos estresses abióticos. Com o resultado de uma pesquisa desenvolvida no Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Biologia da Unicamp, ainda não é possível ter certeza que esses genes órfãos tornam ou não a planta mais resistente aos estresses abióticos. Porém, esses genes eles respondem aos efeitos do ambiente com os estresses abióticos e podem desempenhar um papel importante no processo de resistência ao frio ou em outros estresses para a cultura da cana-de-açúcar. Com isso, a partir de experimentações em exemplares da cultura, submetendo a condições de estresse e tudo mais, tem a possibilidade de selecionar os melhores genes que comportam a expressão dessas características necessárias para a sobrevivência da planta durante os estresses abióticos, como o frio, e que é uma possibilidade de depois inserir esses genes no genoma da cana-de-açúcar. Então, como eu falei, com o uso da transgenia, através da transgenia, foram criadas variedades resistentes a inúmeros fatores já, através da inserção de genes. Mas esses genes eram para tolerância da planta, por exemplo, a herbicidas, a resistência a insetos, resistências a doenças.
Porém, a transgenia também possibilita inserir genes que sejam resistentes a estresses abióticos na espécie, e essa planta ainda conseguir ter seu desenvolvimento completo, maior acúmulo de sacarose, supressão do florescimento, entre outros. E através da transgenia podem ser inseridos esses genes órfãos necessários para o aumento da resistência da cana em condições climáticas do frio. Considerando a cultura, que se reorganizou inúmeras vezes dentro do cenário econômico do país, e nos dias atuais ela demonstra um papel importante economicamente, e para fim de aumentar sua produtividade e suprir toda essa necessidade, pode ser cultivada em regiões de baixas temperaturas responsáveis por causar esses estresses para a planta. Então surge a necessidade de investimento em biotecnologia e estudos para a cultura da cana-de-açúcar. O elevado nível de ploidia da cana, que são mais de 100 cromossomos, a neoploidia, o traço híbrido das variedades, possui número de cromossomos diferentes, e outras características acarretam em consequências para o melhoramento genético, que tanto no cruzamento com pais selecionados até no desenvolvimento teórico da seleção genômica complica pela aneuploidia e pela poliploidia da cultura. Alguns métodos podem ser aplicados no desenvolvimento da variedade resistente ao frio, métodos como seleção genômica, que sofrem implicação pelo seu alto nível de ploidia e o custo de desenvolvimento, porém pode ser aplicado, mas métodos como o da transgenia já estão em prática em genes resistentes a fatores bióticos, como os insetos e pragas. E a recente descoberta dos genes órfãos na cultura, que são regulados pelos fatores de estresse para a planta, como os fatores abióticos de clima, temperatura, entre outros. E o avanço em cima desses estudos sobre os genes órfãos pode desenvolver um método nos quais esses genes auxiliam ou parcialmente ou responsáveis pela resistência da cultura ao frio.